vazio que tomou conta do coração do Brasil caipira. Dizer adeus, mas tenho que aceitar, sem lágrimas no olhar. Do Brasil inteiro. O Jornal Hoje vai mostrar também o dia seguinte da seleção de Zagallo. A hora de aprender a dizer adeus. Milhares de pessoas acompanharam o corpo do cantor pelas ruas de Goiânia. Leandro foi enterrado no final da manhã, no cemitério Jardim das Palmeiras, ao lado do túmulo do tio Zé, um dos que mais incentivaram a carreira da dupla. Durante toda a noite, os fãs lotaram o ginásio de esportes de Goiânia para se despedir de Leandro. Os fãs passavam pelo caixão de Leandro, deixando flores, mensagens, orações. Era difícil conter as lágrimas. A todo momento, homenagens carinhosas e canções que ficaram na lembrança. Do lado de fora do ginásio, milhares de pessoas enfrentavam filas para o último adeus. A família de Leandro foi chegando aos poucos. O pai, seu Avelino, e a mãe, Dona Carmen, choraram deitados sobre o caixão. Leonardo não conseguiu se controlar. Ficou apenas poucos minutos observando o parceiro e se retirou. O filho mais velho de Leandro, Tiago, é o retrato do sofrimento. Fica em silêncio ao lado do caixão. Os amigos mais próximos vieram durante a madrugada. Vanusa chora junto com o filho. Daniel, Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Conrado. Uma dor compartilhada por todos. Leandro não morreu, Leandro apenas ficou encantado. Amanhece e os fãs continuam apostos. Querem se despedir do ídolo. Carla Pérez veio de manhã e chorou muito. Poucos conseguem entrar e participar da missa. Entre orações, cânticos religiosos, se misturam lágrimas. O vice-presidente Marco Maciel participou ao lado de autoridades do Estado. A família se abraça rezando unida e chora o tempo todo. Chega o momento de Leandro deixar o ginásio Rio Vermelho em direção ao cemitério Jardim das Palmeiras. É hora de seguir de novo pelas ruas da cidade em carro aberto. Agora, pela última vez. Acenos, beijos, emoção ao longo de todo o caminho. No cemitério, a bandeira do Brasil, que cobriu o caixão durante todo o tempo, é entregue ao pai de Leandro. Ao lado do túmulo, é a vez dos amigos cantarem. Não acredito ser adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. O caixão desce e Leonardo chora ao lado do sobrinho. Dor e saudade de Leandro. Obrigado, Brasil, pelas orações que vocês fizeram, sabe? A recuperação do meu irmão. Não deu certo, mas as orações serviram para confortar ele ao lado de Deus. Que ao lado de Deus também tem que ter gente boa como Leandro, né? O amor de Leandro pela música não tinha tamanho. Os médicos americanos do Hospital Johns Hopkins chegaram a aconselhar o cantor a retirar o pulmão. Sem um pulmão, ele não poderia mais cantar. Leandro preferiu lutar pela vida com a esperança de voltar aos palcos. É o que conta de Nova York o repórter Ednei Silvestre. Sandra, a morte de Leandro foi noticiada até pelo New York Times. No Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, todos os que conviveram com o cantor brasileiro estão comovidos. Até mandaram flores para o velório de Leandro, em Goiânia. Foi no hospital americano que o cantor passou 11 dias e fez a biópsia, confirmando que o tumor era maligno. Na época, o médico americano de Leandro, Dr. David Ettinger, divulgou uma nota oficial dizendo que o câncer do cantor era tratável e que Leandro ia reagir bem à quimioterapia. Ontem, o hospital divulgou outra nota oficial. Desta vez, dizendo que desde o dia 8 de maio, quando Leandro deixou o hospital, os médicos americanos só tiveram 2 contatos telefônicos com os médicos brasileiros e não foram mais consultados sobre o tratamento de Leandro. Uma pessoa de dentro do Johns Hopkins, que não quis se identificar, aliás, não pode se identificar, nos contou que a primeira ideia dos médicos americanos era uma operação para a retirada do tumor e de um pulmão. Leandro não quis. Sem um pulmão, não poderia mais cantar. O médico americano que tratou de Leandro, o Dr. Ettinger, não quis falar sobre o caso em respeito à família de Leandro, porque este é um momento de sofrimento para todo mundo. Mas fez questão de frisar, em nenhum momento questionou a competência dos médicos brasileiros.
Eles nasceram Luiz José e Emival, mas resolveram mudar de nome para formar a dupla sertaneja. Mas de onde vêm os nomes de Leandro e Leonardo? Leandro tem 23 anos e Leonardo 19. Sempre moraram em Goiânia. A história que originou o nome dos consagrados Leandro e Leonardo começou numa festa de aniversário da tia deles em 1981. A dupla Luiz e Emival, começando a carreira, era a atração da festinha. Dado momento, chegaram os meus sobrinhos e eu, fazendo as apresentações, eu disse: esse aqui é o Leandro, este é Leonardo. E o Luiz e Emival, que já estava procurando o nome para a dupla naquela época, gostou imensamente do nome e ficou então batizado. Depois daquela festa, Leandro e Leonardo nunca mais viram Luiz e Emival, a não ser em shows e pela televisão. E também deixaram de contar a história de que os nomes Leandro e Leonardo surgiram por causa deles. O pessoal ria, achava que era mentira, né? A pessoa ficava zombando e a gente ficava sem graça, né? Ficava meio constrangido. Essa dupla nunca arriscou um dueto na música sertaneja, muito menos a carreira artística. Leandro e Leonardo são comerciantes em Goiânia. Tem vezes que eles falam, brincam, falam: canta uma música aí desse pra gente, já que vocês é Leandro e Leonardo. Os dois irmãos acompanharam a agonia, a morte e o enterro de Leandro pela televisão, com o mesmo sentimento de perda dos milhares de fãs. Daqui a pouco nós vamos levar você a Goianápolis, a terra onde nasceu Leandro, e os amigos fazem uma homenagem ao cantor. Está faltando sangue na maioria dos centros de coleta do país. Os doadores desapareceram. Desde o início. Nasceu em Goianápolis, uma pequena cidade do interior de Goiás conhecida como a capital do tomate. Apesar da fama, ele nunca deixou de visitar a cidade e conservou amigos do tempo em que ajudava o pai na roça. Uma faixa preta cobre de luto o letreiro de concreto no trevo de acesso a Goianápolis, a cidade onde Leandro nasceu. Na porta da prefeitura, mais preto e mais luto. Hoje cedo, enquanto boa parte da população se dirigia a Goiânia para o velório a 40 quilômetros de distância, os poucos moradores que ficaram venciam a tristeza com dificuldade. Uma pessoa muito querida para nós, né? Eu gosto muito dele. Comércio fechado, órgãos públicos parados. Hoje de manhã, Goianápolis era uma tristeza só. O tempo todo a cidade ficou assim, quase não havia gente na rua. E onde havia gente, havia também muita tristeza. Para esta pequena cidade de Goiás, a perda de Leandro equivaleu à perda de um parente muito querido. A dor foi maior entre os boias frias que trabalham na lavoura de tomate. Leandro, que até os 20 anos de idade também foi boia fria, deixou muitos amigos aqui. Zé Rosa, por exemplo, foi vizinho, amigo e depois chegou a trabalhar para Leandro. Desde quando eu comecei a trabalhar com ele, muito amigo da gente, me ajudou muito quando eu estava trabalhando com ele. É igual irmão da gente, fica difícil demais, né? Do campo ele saiu e para o campo cantava. Leandro inspirou pessoas da roça iguais a ele. O boiadeiro foi trabalhar pensando neles. Das melhores duplas que nós tínhamos. Esta boia fria também não se conforma com a morte de Leandro. Enquanto prepara o almoço da família, lembra os sucessos do cantor. Chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. A senhora vai continuar cantando as músicas do Leandro e Leonardo? Pra sempre. Para os trabalhadores rurais deste sítio, Leandro era muito mais que música e alegria. Leandro era um deles. Como cantor, essa gente também cresceu plantando tomate. Valdir, Marcos, Roseli, lavradores e fãs que já não vão mais à roça só para trabalhar. Aqui na lavoura, os tomateiros se despedem do ídolo cantando as canções que aprenderam com ele. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar, sem lágrimas no olhar. A gente gostava muito dele e a gente faz a mesma vida que ele fazia antes. Trabalho no mesmo serviço que ele trabalhava, né? Então a gente se sente igual a ele. Morri um pouquinho, um pedacinho de mim vai ser enterrado com ele. Levou um pouquinho da gente pro palco. Sou caipira, tira fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo bem na minha vida. A última música que Leandro cantou sozinho num palco foi Catedral, sucesso na voz de Zélia Duncan. A canção uniu de um jeito bonito, mas doloroso, os dois artistas que nunca se encontraram. O Catedral é a versão minha, né, e do Christian. Então, me disseram meses atrás
que o Leandro era um momento do show onde ele cantava sozinho. E isso era uma coisa diferente. E eu, que me sentia tão longe deles, fez uma ponte entre a gente, invisível, né? Porque a gente nunca se encontrava. Então, eu achava que um dia a gente ia se esbarrar no aeroporto, num programa, e eu ia dizer, pô, que bom que você canta minha música. De algum lugar. O silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Mafiosos fogem de um tribunal, morre a mulher do Tarzan e o primeiro grande teste para achar a cura da AIDS, O Mundo Hoje. Pelo papel de Jane, a mulher do Tarzan no cinema. Maureen O'Sullivan morreu do coração aos 87 anos. Ela era mãe da atriz Mia Farrow. 2 mafiosos e deixou muitos amigos. Defende o protetor, um companheiro, um colega, acolhedor, simpático. Palavras do dicionário que definem tão bem Leandro. Para mim, é a gente poder olhar um nos olhos do outro e saber que nenhum tá fazendo mal ao outro. É o respeito do ser humano, o respeito um pelo outro, de não ter falsidade, estar aqui comendo na mesma mesa. Para mim, isso é amizade. Os 6 amigos vestiam a mesma camisa. Eu venho lá do sertão. Amigos, para sempre. As letras podiam ser diferentes, mas a música sertaneja vestia a todos. No início, era o A de Amigos, de Leandro. Depois vinham Leonardo, Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Juntos formavam uma só palavra. Agora falta um pedaço. Fica o silêncio e um lugar no lado esquerdo do peito. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Até amanhã. Não tenho nada pra dizer. Só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser... Até pelo New York Times. No Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, todos os que conviveram com o cantor brasileiro estão comovidos. Até mandaram flores para o velório de Leandro, em Goiânia. Foi no hospital americano que o cantor passou 11 dias e fez a biópsia, confirmando que o tumor era maligno. Na época, o médico americano de Leandro, Dr. David Ettinger, divulgou uma nota oficial dizendo que o câncer do cantor era tratável e que Leandro ia reagir bem à quimioterapia. Ontem, o hospital divulgou outra nota oficial. Desta vez dizendo que desde o dia 8 de maio, quando Leandro deixou o hospital, os médicos americanos só tiveram 2 contatos telefônicos com os médicos brasileiros e não foram mais consultados sobre o tratamento de Leandro. Uma pessoa de dentro do Johns Hopkins, que não quis se identificar, aliás, não pode se identificar, nos contou que a primeira ideia dos médicos americanos era uma operação para a retirada do tumor e de um pulmão.
Leandro não quis. Sem um pulmão, não poderia mais cantar. O médico americano que tratou de Leandro, o Dr. Hettinger, não quis falar sobre o caso em respeito à família de Leandro, porque este é um momento de sofrimento para todo mundo. Mas fez questão de frisar, em nenhum momento questionou a competência dos médicos brasileiros. Eles nasceram Luiz José e Emival, mas resolveram mudar de nome para formar a dupla sertaneja. Mas de onde vêm os nomes de Leandro e Leonardo? Leandro tem 23 anos e Leonardo 19. Sempre moraram em Goiânia. A história que originou o nome dos consagrados Leandro e Leonardo começou numa festa de aniversário da tia deles em 1981. A dupla Luiz e Emival, começando a carreira, era a atração da festinha. Dado momento, chegaram os meus sobrinhos e eu, fazendo as apresentações, eu disse, isso aqui é o Leandro. Musa chora junto com o filho. Daniel, Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Conrado. Uma dor compartilhada por todos. Leandro não morreu, Leandro apenas ficou encantado. Amanhece e os fãs continuam apostos. Querem se despedir do ídolo. Carla Pérez veio de manhã e chorou muito. Poucos conseguem entrar e participar da missa. Entre orações, cânticos religiosos, se misturam lágrimas. O vice-presidente Marco Maciel participou ao lado de autoridades do Estado. A família se abraça rezando unida e chora o tempo todo. Chega o momento de Leandro deixar o ginásio Rio Vermelho em direção ao cemitério Jardim das Palmeiras. É hora de seguir de novo pelas ruas da cidade em carro aberto. Agora, pela última vez. Acenos, beijos, emoção ao longo de todo o caminho. No cemitério, a bandeira do Brasil, que cobriu o caixão durante todo o tempo, é entregue ao pai de Leandro. Ao lado do túmulo, é a vez dos amigos cantarem. Não acredito ser a Deus, mas deixe você ir, sem lágrimas molhar. O caixão desce e Leonardo chora ao lado do sobrinho. Dor e saudade de Leandro. Obrigado, Brasil, pelas orações que vocês fizeram, sabe? A recuperação do meu irmão. Não deu certo, mas as orações serviram para confortar ele ao lado de Deus. Que ao lado de Deus também tem que ter gente boa como Leandro, né? O amor de Leandro pela música não tinha tamanho. Os médicos americanos do Hospital Johns Hopkins chegaram a aconselhar o cantor a retirar o pulmão. Sem um pulmão, ele não poderia mais cantar. Leandro preferiu lutar pela vida com a esperança de voltar aos palcos. É o que conta de Nova York o repórter Ednei Silvestre. Sandra, a morte de Leandro foi noticiada... Leonardo. E o Luiz Emival, que estava procurando o nome para a dupla naquela época, gostou imensamente do nome e ficou então batizado. Depois daquela festa, Leandro e Leonardo nunca mais viram Luiz e Emival, a não ser em shows e pela televisão. E também deixaram de contar a história de que os nomes Leandro e Leonardo surgiram por causa deles. O pessoal ria, achava que era mentira, né? A pessoa ficava zombando, né? A gente ficava sem graça, né? Ficava meio constrangido. Essa dupla nunca arriscou um dueto na música sertaneja, muito menos a carreira artística. Leandro e Leonardo são comerciantes em Goiânia. Tem vezes que eles falam, brincam, falam, canta uma música aí desse pra gente, já gostei do Leandro e Leonardo. Os dois irmãos acompanharam a agonia, a morte e o enterro de Leandro pela televisão, com o mesmo sentimento de perda dos milhares de fãs. Daqui a pouco nós vamos levar você a Goianápolis, a terra onde nasceu Leandro, e os amigos fazem uma homenagem ao cantor. Está faltando sangue na maioria dos centros de coleta do país. Os doadores desapareceram. Desde o início. Nasceu em Goianápolis, uma pequena cidade do interior de Goiás conhecida como a capital do tomate. Apesar da fama, ele nunca deixou de visitar a cidade e conservou amigos do tempo em que ajudava o pai na roça. Uma faixa preta cobre de luto o letreiro de concreto no trevo de acesso a Goianápolis, a cidade onde Leandro nasceu. Na porta da prefeitura, mais preto e mais luto. Hoje cedo, enquanto boa parte da população se dirigia a Goiânia para o velório a 40 quilômetros de distância, os poucos moradores que ficaram venciam a tristeza com dificuldade. Uma pessoa muito querida para nós, né? Eu gosto muito dele. Comércio fechado, órgãos públicos parados. Hoje de manhã, Goianápolis era uma tristeza só. O tempo todo a cidade ficou assim, quase não havia gente na rua. E onde havia gente, havia também muita tristeza. Para esta pequena cidade de Goiás, a perda de Leandro equivaleu à perda de um parente muito querido. A dor foi maior entre os boias frias que trabalham na lavoura de tomate. Leandro, que até os 20 anos de idade também foi boia fria, deixou muitos amigos aqui.
Zé Rosa, por exemplo, foi vizinho, amigo e depois chegou a trabalhar para Leandro. Desde quando eu comecei a trabalhar com ele, muito amigo da gente, me ajudou muito quando eu estava trabalhando com ele. É igual o irmão da gente, fica difícil demais, né? Do campo ele saiu e para o campo cantava. Leandro inspirou pessoas da roça iguais a ele. O boiadeiro foi trabalhar pensando neles. Das melhores duplas que nós tínhamos. Esta boia fria também não se conforma com a morte de Leandro. Enquanto prepara o almoço da família, lembra os sucessos do cantor. Chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. A senhora vai continuar cantando as músicas do Leandro e Leonardo? Pra sempre. Para os trabalhadores rurais deste sítio, Leandro era muito mais que música e alegria. Leandro era um deles. Como cantor, essa gente também cresceu plantando tomate. Valdir, Marcos, Roseli, lavradores e fãs que já não vão mais à roça só para trabalhar. Aqui na lavoura, os tomateiros se despedem do ídolo cantando as canções que aprenderam com ele. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar, sem lágrimas no olhar. A gente gostava muito dele e a gente faz a mesma vida que ele fazia antes. Trabalho no mesmo serviço que ele trabalhava, né? Então a gente se sente igual a ele. Morri um pouquinho, um pedacinho de mim vai ser enterrado com ele. Levou um pouquinho da gente pro palco. Sou caipira, pira fora nossa, Senhor. Vazio que tomou conta do coração do Brasil caipira. Dizer adeus, mas tenho que aceitar, sem lágrimas no olhar. Do Brasil inteiro. O Jornal Hoje vai mostrar também o dia seguinte da seleção de Zagallo. A hora de aprender a dizer adeus. Milhares de pessoas acompanharam o corpo do cantor pelas ruas de Goiânia. Leandro foi enterrado no final da manhã, no cemitério Jardim das Palmeiras, ao lado do túmulo do tio Zé, um dos que mais incentivaram a carreira da dupla. Durante toda a noite, os fãs lotaram o ginásio de esportes de Goiânia para se despedir de Leandro. Os fãs passavam pelo caixão de Leandro, deixando flores, mensagens, orações. Era difícil conter as lágrimas. A todo momento, homenagens carinhosas e canções que ficaram na lembrança. Do lado de fora do ginásio, milhares de pessoas enfrentavam filas para o último adeus. A família de Leandro foi chegando aos poucos. O pai, seu Avelino, e a mãe, Dona Carmen, choraram deitados sobre o caixão. Leonardo não conseguiu se controlar. Ficou apenas poucos minutos observando o parceiro e se retirou. O filho mais velho de Leandro, Tiago, é o retrato do sofrimento. Fica em silêncio ao lado do caixão. Os amigos mais próximos vieram durante a madrugada.